Como será possível todo olho ver Jesus Cristo na sua volta? Essa pergunta atravessa séculos, desafia a lógica humana e, ao mesmo tempo, alimenta a esperança de milhões. A segunda vinda de Cristo é o evento mais aguardado de toda a história, o ponto onde a eternidade invade o tempo. As palavras registradas no livro de Apocalipse são claras. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Essa promessa não é simbólica, não é uma visão privada para alguns poucos, mas uma manifestação global e visível. O retorno de Cristo não será silencioso nem escondido. Jesus mesmo afirmou que será como o relâmpago que cruza o céu de uma extremidade à outra, visível para todos, impossível de ser ignorado. Não haverá explicações científicas suficientes, não haverá espaço para dúvida, porque será o momento em que Deus interromperá a história e todos os olhos estarão voltados para os céus. A humanidade, tão acostumada a ver notícias em telas e a testemunhar eventos à distância, será confrontada com algo que nenhuma câmera será capaz de transmitir completamente. Será um acontecimento tão absoluto que ultrapassará fronteiras geográficas, fusos horários e barreiras culturais. Cada nação, cada tribo, cada língua verá. Essa é a essência da profecia, um ato de Deus que não depende da tecnologia ou do esforço humano para ser universal. Quando as Escrituras declaram que todo olho verá, estão afirmando algo maior do que a simples visibilidade. Trata-se de um testemunho forçado para toda a humanidade. Aqueles que zombaram, os que duvidaram, os que perseguiram e os que creram, todos estarão diante da mesma revelação. Não se trata apenas de enxergar com os olhos físicos, mas de ser confrontado com a verdade inevitável de que Jesus Cristo é o Senhor. Essa expectativa deveria nos fazer refletir. O que esse dia significará para cada pessoa? Para alguns, será o dia mais glorioso, o cumprimento da esperança que sustentou gerações. Para outros, será o dia mais temido, porque junto com a visão virá o juízo. A promessa do retorno de Cristo é tanto consolo quanto advertência. Ela oferece esperança aos que aguardam e serve de alerta aos que vivem indiferentes. Ao longo da Bíblia, Deus sempre deixou claro que não age às escondidas quando decide intervir na história humana. Ele revelou sua glória na nuvem que guiava Israel, falou com voz de trovão no Monte Sinai, enviou sinais no céu e na terra. Cada ato de revelação preparava o caminho para o dia em que não seria apenas uma nação a testemunhar, mas todo o planeta. O retorno de Cristo é a consumação dessa série de manifestações divinas. Imagine o impacto desse momento. Não será como um eclipse que precisa de cálculos para ser previsto, nem como um fenômeno astronômico que só alguns podem ver. Será repentino, inevitável, e todos saberão ao mesmo tempo. Mateus capítulo 24 afirma que será como o relâmpago, instantâneo e inconfundível. A própria natureza parecerá se curvar diante desse acontecimento. O céu se abrirá, as nuvens se tornarão palco e o som das trombetas de Deus ecoará pelos 4 cantos da terra. Esse não é um chamado apenas para satisfazer curiosidade, mas para despertar preparação. Se todo o olho verá, significa que não haverá escapatória nem desculpa. Cada pessoa será confrontada com a realidade de Cristo, e esse será o momento de definição eterna. Não é apenas sobre ver Jesus, mas sobre como Ele verá cada um de nós. Essa promessa mexe com os fundamentos da existência humana. Ela nos lembra que a história não é cíclica, mas caminha para um desfecho definido. Cada evento global, cada crise, cada sinal, nos aproxima desse ponto final. E quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, não será mais tempo de decidir, mas de colher o resultado das escolhas já feitas. A pergunta continua ecoando: como todo olho verá?
Essa pergunta nos leva ao coração da profecia bíblica e abre espaço para entender o cenário do fim dos tempos. Porque se há uma certeza nas Escrituras, é que esse dia virá e o mundo precisa estar preparado, a profecia bíblica. Se existe uma base sólida para essa expectativa, ela está nas Escrituras. Desde os primeiros séculos, os seguidores de Cristo se agarraram às palavras proféticas que falam sobre a sua volta. O livro de Apocalipse abre o céu diante de nós e declara: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Essa afirmação não deixa espaço para dúvidas ou para interpretações metafóricas. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, escreve movido pelo Espírito Santo, descrevendo um acontecimento tão universal que nenhuma parte da humanidade será excluída. Essas palavras foram escritas para fortalecer os cristãos perseguidos, para dar esperança àqueles que viviam sob o peso do Império Romano. Para eles, não era apenas uma promessa distante, mas a certeza de que o Jesus que viram ascender ao céu voltaria da mesma maneira. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, confirma isso quando os anjos dizem: Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A promessa é tão literal que os primeiros cristãos viviam como se pudesse acontecer a qualquer momento. O Evangelho de Mateus reforça a grandiosidade desse evento, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago é uma imagem poderosa, porque é repentino, ilumina tudo ao redor e não depende de ninguém para ser notado. A volta de Cristo terá essa mesma característica, instantânea, global, impossível de ser ignorada. Cada versículo que fala desse dia carrega um tom